Saudações e bem-vindo a mais um episódio. Refletimos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Fazemos isto no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. A independência de Moçambique foi proclamada precisamente a 25 de junho, corria o ano de 1975. Hoje, fazemos esta reflexão com o testemunho do Dr. Atílio Moraes, médico cirurgião que teve o mérito, portanto, neste período que estamos aqui a analisar, de introduzir pela primeira vez aqui no país, nomeadamente no maior hospital de Moçambique, o Hospital Central de Maputo, a cirurgia do coração. Dr. Atílio Moraes, é bem-vindo para este 2 dias de conversa. Nos minutos que se seguem. A primeira questão que lhe coloco é a seguinte: antes de chegar, portanto, a este estágio, passa por dirigir o setor da saúde numa província, a província da Zambésia, por sinal a sua província, a segunda mais populosa de Moçambique. O que isto significou no contexto em que o país saia da guerra dos 16 anos? Aquilo é assim, a nossa faculdade de medicina, e bom, também tem outras que foram abrindo em todo o país, mas havia uma característica fundamental naquela altura. Eram os primeiros médicos que o país tinha formado após a independência e tinham sido os primeiros médicos que foram assumir grandes responsabilidades, desde diretores distritais a diretores provinciais, em províncias como Tete, Niassa, Cabo Delgado, e tu olhavas e estavam ali eles a trabalhar no Hospital Central de Maputo e a lecionar-nos. Mas sempre nos disseram, nunca ficou dúbio a situação do país, que era uma situação de um país pobre, embora tivéssemos esperanças de que muita coisa mudasse e que muitos de nós nunca ficou na dúvida. Depois de formação como médicos, iríamos para as províncias, para os distritos. E eu não fugi à regra. Então, 10 anos depois de ter passado o Dr. Bonifácio, um médico otorrino, que depois foi para a França, eu fui para o distrito de Mussurize, que era a Espungabeira, e dava assistência a 2 distritos. Ainda vivia um pouco mais o tempo de guerra, que era o distrito de Mussurize e Machaz, onde na altura, porque eram distritos do sul de Manica, havia guerra e acumulavam-se ali pessoas indisciplinadas. Sabemos nós que há um pouco isso na função pública, aqueles indivíduos que não produzem bem ou que são alcoolizados, que não respeitam hierarquias, que destroem infraestruturas, que não se comportam, né? Então seria bom acomodá-los em sítio. E a província de Manica tinha 2 polos, o polo sul, que era Mussurize e Machaz, e o polo norte, onde era Tambara, que eram distritos de difícil acesso. Então, e quando haviam colegas estes colegas tinham de ser direcionados a estes distritos. Mas o que acontece comigo não foi por causa de indisciplina. Já havia um projeto da Direção Provincial de Saúde, em coordenação com o Ministério da Saúde, de pôr mais médicos nos distritos, nas províncias, para podemos caminhar, né? Podemos pôr mais médicos nos distritos e nas províncias. E eu, quando saí formei-me, fomos ao Ministério da Saúde, deram-nos a guia, recebíamos a guia, não tínhamos dificuldades nenhuma de ter emprego, era o Estado o maior empregador, recebias a guia e ias para a província, apresentavas-te na província, a direção provincial recebia-te, sabia onde te alojar e já tinham as coisas muito bem claras. Tu não ficas na cidade de Chimoio, tu vais para Mussurize, e lá em Mussurize tu tens de dar apoio ao distrito de Machaz e tens de ser um médico para 300 mil habitantes, era 170 mil em Mussurize e 120 mil em Machaz. 2 distritos
terríveis, terríveis, extremamente destruídos pela guerra, e eu como médico não percebia porque que ainda existia população ali. Em Chidoko, a capital ou a cidade, a vila de Machaz, só tinha um furo de água para 120 mil pessoas. Eram coisas terríveis, mas pronto. Então fui para a província de Manica para trabalhar em Mussurize e Machaz. E ali aguentei, logo terminou a guerra, a nossa grande função, e ali já estava como começou a minha primeira carreira de administração. Daí o que eu explicava aos nossos professores sempre, nós não vamos ter nem administradores do hospital, nem, nós vamos fazer tudo. Nós fizemos. Nós fomos os médicos, fomos diretores do hospital e fomos diretores da área de saúde, que é aquilo que nós chamamos ou de um distrito ou da província. E quando cheguei em Mussurize, era diretor distrital, era diretor do hospital de Mussurize e era o médico que dava assistência ao distrito de Machaz. Isso em plena época da guerra? Em plena época da guerra. E como é que foi, como é que era a mobilidade? A mobilidade essa assistência? era muito, muito má, muito má. Nós tínhamos um pouco a CNUR a tentar organizar um pouco as estradas. Havia muitas minas, mas havia como se fosse um compromisso de ambas as partes. Agora, quando vejo, estive a ver o grande documentário que fez o Sol de Carvalho e que a RDP passou, são 17 episódios, e eu não percebia, eu ainda era miúdo e na altura estava na beira. Houve um momento, afinal, em que foi definido entre o governo de Moçambique e a Renamo, junto aos mediadores italianos. É uma história muito bonita, é bom rever, coisas incríveis. Afinal, tinham sido discutidos quase que fosse um programa de paz para certos corredores. Certos corredores. Então, havia o corredor da Beira, então, muito bem, poderia... Bom, não é isso que interessa. E naquele corredor, então, de Machaz a Mussurize, havia lá uma estrada muito má, muito mais condições, permitiam-nos, quando haviam doentes e nós punhamos a ambulância com a sirene, não tínhamos problemas, não é? Então fazíamos o nosso trabalho à vontade. Mas era uma mobilidade muito má, muito má. Todo o receio é pouco e todo o cuidado era pouco. Eu ainda era jovem, pensava que eu moveria montanhas e poderia fazer coisas. Então eu estava empolgado com a situação. Eu nem imaginava os riscos da guerra. Quanto tempo fica nesta situação? Fiquei ali 2 anos. Depois acaba a guerra. O último ano foi terrível, porque foi desminado, começaram a ser construídas infraestruturas, abrindo fontes de água, reabilitando os centros de saúde principais de Chitobe e de Espongabeira. E quando os nossos compatriotas refugiados começam a voltar de Tongongara, né? E eu era o único médico que tinha a dar assistência, então fazíamos partos nos Machibong. Vinham os autocarros grandes do Zimbábue, podiam vir 20, 30 autocarros, com 2 ou 3 mil pessoas nos autocarros, passando de Mussurize até Machaz. Então, tinha de haver sempre um médico que acompanhasse estes grandes comboios, que eram 2 ou 3 vezes por semana. Aí a dificuldade era imensa, Então, já se falava muito no problema do SIDA, já estava a iniciar, então não tínhamos luvas, fazer partos à mão não coberta era rotina, né, para salvar vidas. Então o segundo ano foi muito difícil, porque já era o regresso dos refugiados do Zimbábue. O trabalho era imenso. E depois, como é que vai dar a Zambésia para dirigir a província? Sim. No entanto, eu saio
peço na altura o ministro, pedi uma licença de 1 ano e fui trabalhar em Angola. Em Mussurize conheci a grande companhia. A Mussurize estava a desminar grande parte de Moçambique, era a Denel Mechem, e tinha gostado, um dos seus colaboradores tinha perdido um dedo, eu fiz uma amputação e eles é que faziam desminagem, eram indivíduos muito sérios, e então houve um namoro. Na altura eu ganhava 2.500 meticais, pronto, não é que era pouco, mas na altura, quando pensavas que tens de casar, tens de ter a tua casa, não era bastante. Então fui para Angola 1 ano. Então é quando soube o novo ministro, que é o Dr. Aurélio Zião, e que pronto, nós tínhamos uma relação muito forte e ele conhecia as minhas capacidades. Então era preciso dizer isso, o lema do presidente Chissano. Houve muitas críticas porque normalmente as províncias eram geridas, em quase todas as províncias eram indivíduos vindo do sul, não havia nenhuma relação com... Houve muita crítica nesta fase e o presidente Chissano tentou contornar as coisas, permitindo que as províncias buscassem os seus tecnocratas que tivessem também uma relação política. Tinha de haver sempre uma relação com o Partido Frelimo. Então foi nisso. Depois começa a haver mesmo a composição do Conselho de Ministros. Na altura a Zambésia já tinha o ministro Zião, o ministro Ferraz, tinha o ministro na Educação, o Zeferino. Então o presidente Chissano estava a dar um pouco aso a estas coisas, porque tinha sido muito crítico, o Sul é quem dominava. Então quando os ministros chegam, também começam a pensar que nas províncias deviam ser geridas, encontrar os médicos que tinham capacidade para as províncias. Eu não devia ir para o Xai-Xai, não, não devia ir para Inhambane. Então fui escolhido para ir a Zambésia. E é na altura que nós temos um governador que era diretor provincial de educação, que era da Zambésia, o governador Kandua, e que soube para governador. Então, na altura era mais esta nuance que existia, e pronto. Quando o ministro me chamou e disse que pronto, havia uma confiança, era preciso assumir novas funções, então vou à província da Zambésia. O que significou dirigir a província da Zambésia, uma das mais extensas, mas populosa, num contexto em que o país saía da guerra, que destruiu quase tudo? Na altura ainda continuava a maior província e a mais populosa. Depois, 6 anos depois, é que Nampula volta a tomar liderança na população. E era a província com mais redes sanitárias no país. E, em contrapartida, foi uma das províncias bastante afetada pela guerra. Então, a maior parte das infraestruturas, eu era membro do governo, a maior parte das infraestruturas da província foram totalmente destruídas. E, inclusive, as unidades sanitárias das sedes dos distritos e da periferia. Então era um desafio enormíssimo. Tínhamos chegado a um período em que havia um grande problema com a Navic, que já não aceitava, na altura, não aceitava transportar os medicamentos que só tinham de vir, depois passaram a vir por estrada. Os medicamentos para as províncias todas iam pelos barcos, e na altura parece que a Direção Provincial de Saúde tinha uma grande dívida com a Navic, e foi uma crise enorme gerir a falta de medicamentos na Zambésia. Por um lado tinhas a situação toda da província, económico-social muito destruída, tinhas a realidade sanitária, que não tinha por onde se pegar, e como se não bastasse, estas unidades que funcionavam não haviam medicamentos. Então, mas pronto, o mais importante era não perder-se, fazer uma planificação e indo resolver
aquilo que nós podíamos resolver como diretor provincial de saúde, como governo provincial, e o que é que nós tínhamos de reportar, porque na altura os ministros eram muito, muito poderosos. O que é que nós tínhamos de reportar aos ministros de cada área e para os ministros integrarem nos planos quinquenais, nos planos sociais, para ver se as províncias, principalmente a Zambésia. Então nós tivemos a sorte, tivemos o único fundo da União Europeia, que chamava o FED7, na altura eram de 52 milhões de euros, podia ser assim, se não me engano, era só para as unidades sanitárias das sedes dos distritos, reabilitá-los. Depois tivemos o programa do Banco Mundial, chamava-se ProSaúde, que era para todo o país, mas que na altura a Zambésia tinha sido, se as outras províncias tinham 10 ou 15 unidades por reabilitar, nós tínhamos um ganho, a influência do governo central também, deviam ser 50 unidades sanitárias. Era pouco, mas comparando as outras províncias, nós tínhamos tido o grande bolo, tínhamos tido o grande privilégio. Então era um grande desafio, mas não havia medo, não havia receio nenhum, e o importante era fazer. Depois o problema é a descrença quando na altura o pensamento é que os tecnocratas das províncias deviam assumir as coisas, mas é preciso ter um outro lado da moeda. A população local não dá muita credibilidade aos seus sacerdotes, né? Então, os santos da casa não fazem milagres. Não fazem milagre. Então e a minha mãe na altura sentia-se, cada semana tínhamos de ter uma conversa e ela sentia-se muito, porque tu não estás a fazer isso, sabes que as pessoas continuam a criticar. E dizia, mãe, é preciso ter calma, as coisas não se fazem assim. Se eu tivesse uma vara mágica, faríamos a Zambésia em pouco tempo. Mas explicar a ela, olha, estes projetos, estas coisas têm um plano, ainda vem o plano diretor e depois faz-se o projeto, depois faz-se o concurso de empreitada, coisas assim que era preciso explicar um pouco às pessoas que eram próximas de mim, que sempre ficaram na dúvida se nós conseguiríamos fazer coisas pela Zambésia. Professora, portanto, a doutora Atílio Moraes, nestes 50 anos sobre os quais estamos aqui a refletir, há um registro que não passa despercebido, foi o mentor da cirurgia do coração pela primeira vez no Hospital Central de Maputo. Como é que tudo acontece? É isso, estes já são efeitos que nos deixam muito felizes, né? Porque quando acabei a minha missão na Zambésia, já tinha explicado ao ministro Aurélio Zilhão que gostaria imenso de fazer a cirurgia cardíaca como especialidade. Já tinha iniciado a especialidade em cirurgia geral em Climane, era diretor provincial, fazia a residência em cirurgia geral e o meu sonho tinha sido esse. E quando terminamos as nossas comissões de serviço, quando eu estou a terminar os 5 anos da Zambésia e o ministro Zilhão está a terminar os 5 anos de ministro, está a dizer, olha, conseguimos uma bolsa para ti e vais para a França fazer 6, 7 anos da especialidade que eu quis. E pronto, assim decorreu e em 2007 regressei. E quando regresso, uma enorme sorte, no Ministério da Saúde, quem tinha assumido as pastas era o ministro Ivo, que é um cirurgião. Então tive uma conversa com ele, uma audiência, e expliquei o que é que podíamos fazer e ele estava felicíssimo. Tá bom, então tu tens 2 meses para fazer uma reflexão, o que é que pode ser uma cirurgia cardíaca num hospital público, que este hospital público já tinha sido visitado por grandes mestres sul-africanos ou portugueses e não sabia porque, está claro,
Houve um período em que a nossa higiene era má, tínhamos indisponibilidade financeira para fazer muitas coisas, inclusive a higiene. E as pessoas que vieram aqui visitar tinham dito: tu não podes operar coração num ambiente disso. Devem ter havido colegas anteriores que se frustraram nisto. Mas quando chego e eu encontro o ministro Ivo, que ele é também todo para frente, todo o terreno, dizia: tá bom, tu tens 2 meses para apresentar-me uma reflexão. Não, Sr. Ministro, eu não preciso. Eu tenho já as coisas e depois da manhã o trago. Vou assim olhar, depois da manhã, e tinha 12 páginas escritas o que é que podia ser um projeto. Com aquela jovialidade ainda, haviam coisas ali que não estavam bem corretas, mas 70% era muito aproveitável. Eu tinha dito: muito bem, aqui está, olha, a minha orçamentação, porque tudo depende de finanças, não é? Eram mais ou menos 3 milhões de dólares. Tinhas de comprar máquinas, tinhas de fazer muito treinamento das pessoas, tinhas de fazer reabilitação da sala operatória, tinha que criar condições na sala de operações, na sala de reanimação, inclusive o tipo das análises, o laboratório, a cirurgia cardíaca é muito, muito exigente. Então ele disse: não, 3 milhões não temos, mas temos o equivalente a 700 mil dólares. Muito pouco. Muito pouco, mas foi o que fez. Foi o que fez. Então, olha, eu tenho um amigo na Espanha, o professor Martínez León, vai lá, dentro de uma semana, senta-te com ele, elabora-me um plano de ação. Foi o que aconteceu. Muito bem recebido por este grande homem em Valência, que agora comemorou 10 mil cirurgias e 1.200 transplantes do coração. Recebeu-me e viu-me muito jovem com as minhas ânsias, e ele diz: não, vamos. Então fizemos um bom plano e entregamos ao seu ministro e foi financiado. E o plano consistia muito nisso. Primeiro, treinamento de longa duração, de mais ou menos 1 ano, dos anestesistas, dos reanimadores, dos enfermeiros da sala de operação, dos enfermeiros da reanimação. Tínhamos de formar mais cirurgiões, tínhamos de reabilitar tudo o que é a reanimação. Não estava bem na altura. A reanimação era útil para aquilo que se fazia e não podia ser útil para a cirurgia do coração. E nós não podíamos ser egoístas, dizer: olha, podemos abrir um instituto dentro do Hospital Central, como tinha sido a experiência de Angola. No Hospital Josina Machela, eles abriram o Instituto do Coração. E era, então, um instituto que funcionava com muitos recursos, e um hospital, não. Então, eu pensava muito em evitar criar estas desavenças com colegas. Era preciso dizer: nós somos uma equipe cirúrgica, cada qual faz isso, mas temos de reabilitar. Então não pode ser uma reanimação só para a cirurgia do coração, mas tem de ser uma reanimação geral, tanto para a medicina interna como todas as outras áreas cirúrgicas. E assim funcionou. Então em 2007, 28 de abril, nós começamos. Tens aqui 2 instituições que operam o coração. Tens o Instituto do Coração, que tem a sua função, tem o seu efeito e fazem um grande trabalho. Foram eles quem começaram com missões. E tínhamos nós, que fomos nós os primeiros moçambicanos a operar coração aberto e num hospital público. Isso foi um ganho fenomenal. E tínhamos sempre o seu ministro, quando ia para o Parlamento, e dizia: este país deu passos grandes, este país começou a operar coração aberto no maior hospital público. Provavelmente as pessoas não percebessem um pouco aquilo, mas era preciso dizer que o que poucos países faziam ainda ao redor, Moçambique já tinha começado a fazer no seu grande hospital público. E foi uma vitória enorme. Quantos cirurgiões neste momento existem? Neste momento já formamos bastante. Somos neste momento 5 que fazem coração e vasos, que se chamam cardiovasculares. Temos 2 torácicos, já são 7, que só fazem a área do pulmão.
e temos 2, já são 8 e 9, como eu e o colega Adriano, que fazemos coração, pulmão e vasos, cardiovascular e torácicos. Mas também preciso dizer que nós depois formamos um colégio. Tínhamos de ser organizados pela ordem, a ordem quem controla as especialidades, e nós formamos o nosso colégio. Tem critérios, tem requisitos, tu formas o teu colégio e depois és controlado pela ordem. E os colegas que estão no Instituto do Coração, mais nós, formamos o nosso colégio. Então, de há 7 anos para aqui, tudo que nós formamos é um produto do colégio, é um produto de colaboração entre os colegas do Instituto do Coração e da área de cirurgia cardíaca, do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Central de Maputo. E é isso, já estamos agora, é a 4ª geração que formamos. E é gente muito bem formada, não deixamos, eles são uma longa formação, fazem 2 anos de cirurgia geral, depois 4 anos de cirurgia cardíaca, em que cardiovascular, em 3 anos é no Hospital Central de Maputo, e quando há fundos, 1 ano é feito sempre no estrangeiro, que para nós é em Valência, com a equipe do professor Martínez Leão, que dá sempre a oportunidade de uma boa formação e perceber os modernismos, que a área traz. E como especialistas nesta área, não lhes ocorre sugerir a quem de direito a expansão desta especialidade, portanto, cirurgia cardíaca, para fora de Maputo? Pelo menos para Beira, numa primeira fase, Nampula, Quilomar. É isso, essa é a nossa responsabilidade, né? Primeiro como cirurgiões, depois como um colégio. É preciso, na altura, quando se começou a cirurgia cardíaca no Hospital Central de Maputo, ficou totalmente desmistificado, que não há aqui grandes especialistas nem pequenos especialistas. 2, a cirurgia do coração não é um bicho de 7 cabeças, precisa ser um investimento e se pode caminhar muito bem. Se tudo tivesse corrido, se o ministro Ivo ainda lá estivesse, o nosso programa devia ter sido em 2011, nós começamos em 2007, 2011 ou 2012 termos começado na Beira. Infelizmente já passou muito tempo, exige muitos recursos, mas temos um compromisso do colégio, ver se em 2027 nós poderíamos, com nossos poucos recursos, começarmos a adicionar. Tinha sido 2011, devia ser Beira, e 2019, já não tenho assim o plano, deveria ser o Hospital Central de Nampula. É uma área que exige muito investimento, mas infelizmente não aconteceu assim. Então, o país ainda tem os 2 centros de cirurgia do coração na cidade, na capital, mas nós operamos, os neurocirurgiões tens nas grandes capitais, já tens no Hospital Central da Beira, tens no Hospital Central de Climane, tens no Hospital Central de Nampula. Os cirurgiões pediátricos já conseguimos pôr no Hospital Central da Beira, no Hospital Central de Climane, no Hospital Central de Nampula. Então, os recursos humanos específicos da especialidade não seria assim um grande problema. A máquina para tu fazeres a cirurgia do coração aberta é uma máquina que custa $250 mil. Né? 250 mil dólares. Só a máquina. Nós estamos a dizer os consumíveis desde a anestesia, os consumíveis desta máquina, os consumíveis da reanimação. Então, o país podia ter caminhado neste sentido? Podia. O que não houve foram recursos. Mas um dia chegarão lá. O que é que significa a equipa atual? O que é que representa, tendo em conta aquilo que é o nível da demanda? Há muita procura? Há muita procura. Não conseguimos. Se pegarmos os números do ICOR, 200 cirurgias ano, mais as nossas 60, nós estamos muito longe do que a estatística. Não me digo, não. Mas então as pessoas estão a morrer.
provavelmente as pessoas estão a morrer, mas tomando o cálculo que se faz baseado em número geral da população, nós estaríamos, se tivéssemos centros, devíamos estar a operar. E quantas é que operam agora? Neste momento nós fazemos uma média de 60 cirurgias ano no Hospital Central de Maputo. E aquelas pessoas que precisam de cirurgia, entretanto, não podem ter por força Sim, das contingências, qual é a sorte? porque isto é assim, nós somos o maior hospital público do país, não é? E ele está no sul. O nosso país é um caso terrível. Se tu vires Tanzânia, tu podes pôr dentro de um quadrado. África do Sul podes pôr dentro de um quadrado, não é? Não. Mas Moçambique não. É muito longo. E tu tens as províncias Cabo Delgado, Niassa, Nampula, muito longe da capital. Então isso torna a coisa um pouco mais difícil. E as pessoas que são operadas por nós são no Sistema Nacional de Saúde. São pessoas que se sentiram sofredoras, foram se apresentar a uma unidade sanitária. Na unidade sanitária alguém teve um melhor raciocínio e pôs o estetoscópio e ouviu ou duvidou de algum problema do coração, é transferido para o nível provincial. Para o nível provincial é preciso encontrar os colegas com maior capacidade e confirmam, não, aqui é uma doença cardíaca e tem de ser operada. É preciso preparar as juntas provinciais de saúde, e estes pacientes têm de vir, está claro, os de Maputo, de Gaza, Inhambane, vêm de carro via terrestre, mas do resto das províncias vêm via aérea. Tem de chegar aqui com uma semana de antecedência, o hospital tem de garantir o seu alojamento e todos os estudos que são necessários para confirmar-se. Temos aqui colegas com uma especialidade mais forte, com maior conhecimento, os cardiologistas que fazem as ecografias e confirmam, então fazemos a discussão. Então é um processo longo, Doutor Atílio Moraes, qual é o critério que usam para decidir que este vai à cirurgia, aquele não vai, porque a capacidade não permite a assistência plena? Nós diríamos, há critérios técnicos. Nos critérios técnicos significa, se o coração está cansado, não vale a pena operá-lo, porque já sabe, é preferível deixar que o paciente, que as coisas aconteçam naturalmente. Mas para o Hospital Central de Maputo, a cirurgia cardíaca, nós não temos este critério. Os pacientes que são transferidos das províncias com suspeita de doença do coração para ser operada, é feita uma filtragem. São os colegas cardiologistas, o Dr. Domingos Diogo, a Dra. Anel, a Dra. Irina, que fazem as ecografias e fazem o seu estudo. Este é um paciente com doença para ser operada, não é doença a ser operado, este não pode ser operado, este não. Nós ainda não chegamos neste nível. Não, o que nós fazemos é, encontrou-se o paciente, este paciente tem doença operável ou não? E se tem doença operável, é para ser operado. Doutor Atílio Moraes, 50 anos depois de que Moçambique proclamou a sua independência nacional, na área da saúde, quais são, digamos, as grandes ameaças que identifique, tendo em conta o passado e o presente? Sim, é preciso o grande desafio como um gestor do Sistema Nacional de Saúde, nós temos. Quais são os principais problemas de saúde da população? Então, tu incluis dentro daquilo que nós chamamos cuidados primários de saúde, mais na área de prevenção. Fornecer água potável, fornecer os medicamentos que devem ter, construir latrinas, o saneamento de meio, controlar o lixo, evitar expor-se à malária, as vacinações, tudo bem.
Mas é preciso não esquecer que estão ali os hospitais. Tudo aquilo que não funcionou na área de prevenção vai se refletir nos hospitais. Então, os hospitais têm de ser olhados com muito mais atenção, têm de ser direcionados muito mais recursos. Os hospitais têm de ter recursos humanos qualificados e suficientes. Quando digo suficientes, digo-lhe até o pessoal serventuário, porque a equipe de saúde é uma equipe e cada qual tem a sua responsabilidade. Nós temos déficit, inclusive, pessoal serventuário. Então, não é correto. Primeiro, recursos humanos qualificados e suficientes. 2, é preciso pôr recursos de internamento, de hospitalização. E é preciso olhar que estes hospitais consomem bastante medicamentos, consomem bastante aquilo que é dia a dia da pessoa, alimentação. Então é preciso olhar a área de diagnóstico no hospital é muito forte. Nós não podemos estar a pensar, não, agora este pode ser transferido para Climane, não, Climane ainda vai para... Não pode ser. Um hospital rural, um hospital distrital de Mucuba, ou vamos pegar de Marrer, devia ter capacidade diagnóstica. Um bom laboratório, que faz as análises básicas, malária, mas um hemograma, uma bioquímica, diagnosticar também a diabetes, como devia ter um serviço de radiologia para os ossos, para o raio-x do peito, os ossos dos membros, devíamos ter isso. E olharmos muito bem. E agora, nós temos áreas cirúrgicas nos hospitais, então nas áreas cirúrgicas tu tens de dar maior atenção, porque o movimento de um hospital tem sim o internamento, fazemos todos, tanto a área cirúrgica como a área das medicinas, ou as áreas não cirúrgicas. Consultas, fazemos as cirúrgicas e as não cirúrgicas, mas depois temos uma coisa que os outros não fazem. E não é porque são menos do que nós, e são eles que muitas das vezes fazem um diagnóstico e nós temos de operar. Nós operamos. Então a área cirúrgica tem de ser dada especial atenção. Não pode ter falta de recursos, não pode ter falta de consumíveis, não pode ter falta de anestésico, não pode ter falta de analgésicos, não pode ter falta de fios de sutura, não pode ter falta de um material para anestesia, as máquinas de anestesia que devem estar numa sala operatória onde tem de permitir que a anestesia é como se fosse uma viagem de avião. Levanta o voo, decorre o voo, depois deixa o voo e o paciente está acordado e depois vai para a reanimação ou vai para uma enfermaria se não necessitar cuidados intensivos. É isto, então é preciso olhar muito. Mas estas coisas todas depois caímos numa análise profunda. Temos recursos para isso? Não, o país não tem recursos. O país devia ter recursos. O país tem recursos minerais, tem o óleo e gás, tem tudo isto para trazer um bem-estar do povo, da comunidade. Né? Tem de haver uma boa saúde, tem de haver uma boa educação, tem de haver emprego. São aquilo que as pessoas muito reclamam. Temos de mudar um pouco, não sou eu, tem de ser a parte política, né? os decisores. É assim que nós queremos saúde gratuita para todos, quando nós não temos recursos. Pegar os grandes países que têm recursos fenomenais e perguntar por que eles não me dizem que a saúde é gratuita. Deve haver algum problema, é que a saúde gasta muito. Dar assistência a um paciente é o melhor que existe neste mundo, é como se fosses um Deus. Então, tu tens de garantir tudo para que a assistência àquele paciente seja dos melhores. Mas, por outro lado, tu não tens recursos. Então,
provavelmente chegasse a hora de dizermos: temos que começar a ver as vantagens dos seguros de saúde. Temos exemplo que o Ruanda faz seguro de saúde até o mais pobre. Nós ficamos aqui a dizer a saúde é gratuita, mas já fomos abandonados pela China e pela Rússia. A Rússia, pronto, é mais capitalista. A China é comunista e visitei por 2, 3 vezes o grande hospital da maior província deles, e o paciente tem um triplo seguro. Um seguro que ele paga, um seguro que a sua profissão paga e um seguro que o Estado ajuda. Eles chamam mesmo, é um triunvirato. E se tu não apresentas aquele cartão nos hospitais públicos da China, tu não és assistido. Não és assistido. Então, eles começaram a recuperar os custos. Sabem que, pronto, pode ser que a comparticipação do governo seja um pouco maior do que do próprio paciente, do que a empresa, mas está ali. Tu precisas ter um cartão e dizer: olha, eu tive malária, fui fazer uma análise, a análise custou 1000 meticais e 80% dos 1000 meticais foi posto pelo governo, mais 20% deve ter sido pelo utente. Ou este é um raio-x, o raio-x custa 1000 meticais, mas 500 meticais paga o utente, 500 meticais paga o governo. Já depois tens os menos rígidos, mas que funciona, tens no Quênia, tens no Uganda, tens em Ghana, por exemplo, tens a experiência da China, já tens seguros de saúde, é obrigatório, é mandatório. Mas tens estes países africanos que têm uma economia melhor do que a nossa, agarro na minha área: olha, tu, paciente, muito bem, o senhor tem um problema no coração, mas o seu problema no coração vai ser corrigido por uma válvula, tem de ser posto uma válvula no coração que custam $2000. Não tem outros, não conta os outros custos do cirurgião, do anestesista, da reanimação, só a prótese valvular. Isto aqui, na sua receita, o senhor tem de ir comprar esta válvula. Quando chegar a comprar esta válvula, onde encontrares, vem-nos avisar, o governo vai fazer uma requisição que compromete-se a pagar 1000, mas tu como paciente tens de pagar 1000. Então chama-se isso, poucos países que não têm recursos, começar a solicitar um pouco a comparticipação do paciente, do utente, dos nacionais, dos compatriotas, para aquilo que são gastos de saúde. E gastos de saúde são enormíssimos. Então, ou o país tem muitos recursos e investe, ou o país não tem recursos para investir e tem de começar a pensar na política de como obter recursos via seguros de saúde. Quanto é que custa a cirurgia do coração? A cirurgia do coração, neste momento, fazendo estimativas no Hospital Central de Maputo, $12.000. Né? A válvula do coração custa $2.000. O circuito que nós usamos para a circulação extracorpórea entre $2.000 a $3.000. O que nós consumimos em anestesia, mais $1.000. O que nós consumimos na reanimação, mais $1.000. Os meios de diagnóstico, tudo isto, deve rondar entre $10.000 a $12.000. Ninguém paga. Ninguém paga. O Estado é quem paga, e os amigos, os doadores, as pessoas benévolas que têm apoiado a área de cirurgia do coração, como o Porto de Maputo, que muito nos tem ajudado. Qual é a taxa de sucesso nas intervenções cirúrgicas? Portanto, sim, nós estamos bem, nós estamos bem. É preciso, vamos explicar, quando nós pegamos os grandes livros e falamos uma cirurgia do coração aberto nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade é 3%, com todos os recursos que eles têm. E uma cirurgia nos Estados Unidos custa $115 mil, né? Tem lá muito capitalismo envolvido e depois zero. Então, num país com poucos recursos como o nosso,
a nossa taxa de mortalidade tende a estar entre 4% e 5%, e é o que caracteriza muito a cirurgia. O doutor Aquino Moraes considera-se produto da independência nacional? Sim, sim, sou produto da independência, né? Fiz parte da escola primária já na independência, fui fazer o liceu e o nível pré-universitário na independência, fui formado na universidade, coisas boas que este país já teve, né? Nós não pagávamos, chegávamos e qual é o curso que queres fazer? Vai. E a custo zero fazíamos a universidade e, como se não bastasse, a universidade garantia-nos, o governo garantia-nos alojamento, garantia-nos, vamos dizer, uma bolsa. E esta bolsa de estudo constava alojamento nas residências universitárias, não eram das melhores, mas não eram das piores. A alimentação era muito fraca, não é? Mas tu tinhas de manhã chá e pão, ao almoço tu tinhas a farinha de milho com uma parte de carapau, à noite a mesma coisa. E assim foram 7 anos, e ainda tínhamos direito, sim, foi quando houve uma greve muito forte e começámos a dizer que nós precisávamos da bolsa em mão. Então entregávamos uma bolsa em mão, que na altura era muito pouco, mas nós íamos comprar as cadernetas para alimentarmos. Então dizíamos, olha, mas no fundo era o governo quem te dava o dinheiro para tu ires comprar a caderneta da tua alimentação. E era assim como nós fizemos. Depois surgiu a minha oportunidade de ir para a França, e foi com a bolsa do governo. Eu sou produto da independência. O nosso tempo está praticamente esgotado, doutor Aquino Moraes. Gostava ainda de sublinhar algo que julga ser relevante no contexto desta reflexão que fazemos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da independência nacional. E pronto, o importante é isso, é que houve muitas realizações, mas é preciso perceber que o país não ficou parado, as gerações foram se substituindo. Houve as gerações que fizeram a guerra para a nossa independência, depois houve outra geração que foi fazendo a guerra para a democracia, depois já aparece uma outra geração que não percebe nada disso e que não quer ter compromissos nenhum com estas coisas, porque muitas das vezes começamos a agarrar estas coisas como subterfúgio. Porque foram 50 anos de independência. Não. A nova geração é muito clara. Temos um país com recursos, um país não deve viver instabilidade que ponha em causa a paz. Um país não pode viver de fome, o país não pode ter focos de guerra como que existe. Temos de dizer que é guerra em todo o país, em Cabo Delgado, mas é o país que está em guerra, e não podes explicar de nenhuma maneira o nível de corrupção que existe. E acho que o presidente Chapo tem tomado as rédeas neste sentido, mas é preciso ver, não façam aquelas reflexões que não têm nada. Todos nós sabemos, se me perguntarem o que eu tenho solução como corrupção, eu venho dizer, como um cidadão. Não precisamos fazer... Depois começamos a cair nestas rotinas. O presidente diz que temos de fazer diferente, mas fazemos o mesmo. Fomos fazer uma grande conferência para a corrupção. Analisar a corrupção. Quer dizer, vais ao cidadão comum, o cidadão comum vai indicar-te quem é um corrupto, mesmo que não tenha as provas. Então, temos de fazer algo diferente. E algo diferente, esta nova sociedade, a nova geração, os jovens, já não querem este outro tipo de compromisso. É que o país, com 50 anos de independência, foi feito, sim, muito, mas precisa de fazer mais. E nós não podemos pôr em causa o futuro da juventude. Quer dizer, começamos mas vai haver emprego? Como é que vai ser a casa? Os hospitais ainda estão com garantia necessária? A educação, vemos a escandaleira que existe, 50 anos ainda damos aulas em partes do país com muito boas condições,
mas grande parte do país com fracas condições. Então é preciso que os políticos pensem. A sociedade não os vai dar outra oportunidade. Tudo o que fizerem como reflexão, agora chegou o momento de solução. E tem de ser muito radicais contra a corrupção e pegar os recursos que o país produz e ser investido para o país, para o bem-estar da população. Muito obrigado, Dr. Héctor Moraes, pela disponibilidade para refletirmos sobre o passado, o presente e o futuro de Moçambique, 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Estimado telespectador, vai nosso muito obrigado pela escola. Continue ligado a nós porque se seguem mais propostas. Fique bem.